Um marceneiro só usa madeira ou podemos começar a incorporar outros materiais nos nossos métodos, como impressão 3D, por exemplo? É tão fácil quanto os criadores do YouTube, como Morley Kurt, fazem parecer? Ou você já precisa ser um especialista em design de software? Será que um leigo como eu realmente entende? Agora com a Bambu Lab podemos descobrir. Neste vídeo, vou resolver 4 problemas comuns de oficina com esta impressora 3D. Também vou mostrar como fazer alguns sem impressora, para os marceneiros mais puristas. Porque eu realmente quero descobrir se ter uma impressora 3D vai substituir o fato de eu fazer gabaritos e pequenas ferramentas com sobras de madeira ou se é um luxo desnecessário. Anos atrás, eu pensava que não havia espaço para impressão 3D na marcenaria, mas estava errado. Isso porque alguns dos meus criadores favoritos no YouTube são Morley, Kurt e Pierre. O criador sueco adotou a impressão 3D e transformou a marcenaria para sempre. Então eu decidi que era hora de ver por mim mesmo. Não se preocupe, não farei unboxing aqui, mas a Bambu Lab facilita muito esse processo. Fui da caixa ao barco em 2 horas, mesmo sendo um idiota. Mas tem um problema. Depois que você termina toda a configuração, você tem que pagar o imposto da impressão 3D. Não estou falando de dinheiro, é isso aqui. Isso só vai levar 1 minuto. Abra os olhos. Eles tiveram a reação que eu queria. Infelizmente, o imposto não foi pago na sua totalidade. Com o Maker World, onde usuários de impressoras Bambu Lab compartilham designs, você pode baixar várias criações para imprimir, como dragões. De qualquer forma, não me arrependo de nada. Os supervisores estão satisfeitos. Agora posso começar a integrar essa máquina incrível ao meu fluxo de trabalho e marcenaria. Primeiro passo: defina se deseja construções inteiras, protótipos, pequenos gabaritos, ferramentas, integrar impressão 3D à construção ou todas as opções. Segundo, decida se vai baixar ou criar o design. Baixar do Maker World não é trapaça. Está tudo certo, eles têm várias opções, não só dragões. Mas se você realmente quiser ir daqui até aqui, então você vai precisar criar algo. E isso vai exigir um software de design. E eu não quero entrar nos detalhes aqui, porque eu realmente estou só começando. Mas eu realmente achei que o Shaper 3D foi o mais fácil de entender. Agora posso mostrar as soluções que encontrei para os 4 problemas que percebi na minha oficina. Esta é a solução número 1. Chamo de estrela de plaina manual, mas deve haver um nome melhor. Essa foi minha primeira impressão 3D e tentei achar uma solução sem usar impressão 3D. Sabe, para os puristas, sinceramente não acho que esse conserto possa ser feito só com compensado e ferragens. Primeiro, o problema. Eu diria que 90% dos marceneiros têm plainas manuais. E desses 90, provavelmente metade tem uma plaina manual antiga ou de estilo vintage. Eu, por exemplo, acabei acumulando uma coleção de plainas manuais Stanley antigas e essas são apenas algumas delas. Tenho as números 4, 5 e 7 e tenho problema com todas. Esta é a roda de ajuste e, resumindo, é difícil de girar. Ao usar o plano manual, o ideal é fazer isso com um dedo, pois é o que você tem nesse modo, livre de ter que usar 2. Se você não consegue alcançar, como eu não consigo, significa que você tem que soltar o cabo atrás ou a alça e mover assim. Isso é meio trabalhoso, então comecei a criar uma solução e, sinceramente, acho que tive bastante sorte aqui. Veja, eu queria algo que encaixasse por cima da própria roda de impulso, em vez de substituí-la. Eu queria aproveitar os sulcos que correm paralelos à circunferência e também as partes aderentes que ficam perpendiculares a ela. Comecei superdimensionando o projeto. Aqui estão todos os protótipos. Alguns eram grandes, outros apertados demais. Achei que estava progredindo, mas depois que a 6ª ou 7ª versão quebrou, fiquei irritado e removi todas as funcionalidades sofisticadas. E eu simplesmente fiz um cilindro, só um cilindro que encaixa bem justo em uma roda de impulso. Sendo honesto, foi tudo ou nada, mas agora que está lá, posso fazer o que quiser.
Com um dedo, ajusta o ferro para fora ou para dentro, cumprindo seu propósito perfeitamente. Adoro a simplicidade do design. E como um feliz acaso, se você usa muito uma tábua de esquadria e segura seu formão na tábua de esquadria. Você pode, na verdade, usar apenas o polegar para ajustar a lâmina para fora ou para dentro novamente, dependendo da profundidade de corte que você deseja fazer. Eu realmente gosto disso. Agora, eu sei que vocês têm perguntas esperando para serem respondidas, uma em particular. Eu aposto, estou fazendo isso por dinheiro? Esses estarão à venda? Acho que faço isso só para resolver meus problemas agora. Se você permitir, e se você não se importar, enquanto assiste a este vídeo, eu mostro todas as coisas com as quais estou experimentando. Comente se acha que algo pode ter uso mais amplo ou interessa a você. Porque tudo o que você vai ver resolve os meus problemas, mas pode não ser os seus problemas. E eu preciso acrescentar algo muito importante aqui. Depois de fazer isso, eu fiz algumas pesquisas rudimentares na internet para ver se havia algo parecido por aí, para ver se existia um mercado para isso. Rob Cosman tem o único parecido com este que eu consegui encontrar. Ele vende um ajustador de planas manual chamado The Adjust Star por cerca de 35 libras. É realmente lindo. Eu não acho que isso seja uma cópia ou um substituto. O dele é feito de latão e substitui a própria roda de impulso. É uma solução realmente elegante. Esta é menos elegante, mas bem mais barata e diferente. Se ainda não conhece a solução do Rob Cosman, confira antes de tentar algo caseiro. Como uma observação rápida e interessante, 2 Stanley número 5, 2 rodas de impulso de tamanhos diferentes. Normalmente, isso me deixaria irritado porque minha solução não funcionou para tudo, mas é um conserto muito rápido e fácil. Ajustando configurações no software de design e imprimindo rodas com tolerâncias menores, pronto para usar. É algo que eu consideraria se um dia fosse vender isso. O próximo é simples. Eu não consigo, de jeito nenhum, encontrar blocos de ajuste em métrico que eu goste, pelo que eu vejo, o estilo que eu gosto. Onde você pode fazer. Ajustes de altura e largura são conjuntos imperiais convertidos diretamente para o sistema métrico. Em vez de usar incrementos de 1 a 5 milímetros, optaram por um de meia polegada, equivalente a 127 milímetros. É aceitável, mas não é totalmente útil para o que quero. Você pode obter blocos sólidos em métrico, mas sem referência de altura, então fiz o meu próprio. Basicamente, é só um conjunto de blocos com uma certa espessura, como este aqui que tem 10 milímetros, e essa espessura também é a altura do vão. Enquanto fazia, deixei cada um com comprimento diferente, caso queira usá-los como calibradores. Esse design foi feito por tentativa e erro, sem cantos arredondados. Eles ficaram com saliências e afinei uma ponta em ângulo de 45 graus, mas percebi que era inútil e adicionei mais saliências. Então voltamos para o simples é melhor. Isso também me ajudou a descobrir um recurso no Bambu Studio, onde é possível escolher a opção de suavizar a superfície. Isso aumenta a precisão e o acabamento, e vou dizer isso como iniciante. Como um grande ponto positivo para o Bambu Lab Bambu Studio, que é onde você faz a configuração. A impressão, por assim dizer, é tão intuitiva. O fato de você poder fazer o ironing com um clique torna tudo incrivelmente simples para um iniciante como eu. Notei que acima de 150 milímetros, há perda de cerca de 0,5 milímetro de precisão. Do software de design até a impressão real, mas o que era importante não era necessariamente a precisão. Era o fato de que uma vez que eu calibrava o design no software para compensar isso, então você tinha consistência. O fato é que eu podia imprimir 3 ou 4 blocos iguais e todos tinham o mesmo comprimento, sem variações. O que, quando você pensa sobre isso, é impressionante e que ele consegue calibrar esses blocos de ajuste com uma precisão de até 0,1 milímetro. Na verdade, eu provavelmente poderia ter ajustado ainda mais para chegar ainda mais perto, mas para marcenaria eu não achei que fosse totalmente necessário. Então o que eu fiz? Eu fiz um conjunto longo e um conjunto curto, e depois combinei eles nesse prático conjunto de mesa. Eu até consegui fazer um bloco para guardar todos eles em poucos minutos de projeto.
Fiz os mais longos esperando que atravessassem a placa de garganta e registrassem a altura da lâmina direto na serra de bancada. E então eu fiz os menores, mais projetados para uso fácil, com uma tupia. Vamos testar rapidamente um bloco de 5 milímetros para ver sua precisão na serra de bancada e na tupia. Uso ele para ajustar as máquinas, cortando um canal em ambas e comparando a profundidade com a do bloco. Agora está bem próximo. Se você acha que nessas poucas semanas, com a impressora 3D, virei especialista em softwares de design e consigo criar todos esses projetos, você estaria enganado. Honestamente, não é o caso. Isso foi feito principalmente na base da tentativa e erro. Meu conselho seria, se você for como eu, não tente acertar de primeira. Por exemplo, com este suporte, onde tudo é segurado em blocos embutidos. Se você estiver preocupado com a tolerância para que essas peças realmente encaixem, basta imprimir uma pequena seção, como uma peça de teste que vai levar uns 20 minutos. Experimente, ajuste as configurações, imprima e teste novamente antes de imprimir tudo, o que leva cerca de 90 minutos. Eu realmente acredito nisso. Shaper 3D combinado com o Bambu Studio, que é o software, como eu disse, que diz à impressora como imprimir o que você projetou. Combinar os dois funciona bem para quem, como eu, tem dificuldade com tecnologia. Antes de irmos para a ferramenta 3, vamos parar um segundo. Se você não está planejando comprar uma impressora 3D e nunca vai ter uma, existe uma maneira de conseguir algo parecido com isso sem imprimir. Afinal, marcenaria é principalmente sobre madeira, então aqui está. Se você não conseguir encontrar os blocos de ajuste de altura que precisa, faça os seus próprios, com certeza. Você pode usar uma régua, uma trena ou um esquadro ajustável. Você também pode apenas fazer cortes em compensado ou tábua, que não expandem como madeira maciça, com mudanças sazonais. Use isso para calibrar suas ferramentas sempre. Afinal, não precisa ser bonito, só precisa ser eficaz. Agora, vamos para a terceira ferramenta. Já foi feita antes, mas está aqui para eu mostrar ao pessoal que não trabalha com 3D. Junções em meia esquadria unem dois ângulos de 45 graus, formando um ângulo reto. Se você já fez isso antes, sabe que é complicado para prender enquanto a cola está secando, porque você não pode simplesmente colocar os grampos no ângulo, pois eles vão ficar escorregando. Claro, você pode usar um grampo de catraca ou grampos com mola, em formato fálico. Ou, como algumas pessoas fazem, cortar alguns pedaços de madeira em formato triangular e colá-los com cola instantânea onde você quiser, para poder prender com o grampo. Mas todos esses métodos têm desvantagens, vão desde incômodos até marcas na madeira. Os pedaços colam na madeira durante o trabalho e depois você precisa removê-los e limpar. Mostrarei como faria. Para evitar isso, pegue um botão de compensado de meia polegada e corte uma peça triangular com a serra de bancada. É preciso um ângulo reto no topo e 2 de 45 graus nos cantos. Depois, colar um pedaço disso no sarrafo. Pontos extras se você colocar algo antiderrapante, mas que não seja facilmente comprimido, embaixo. Eu optei por folhas de espuma autoadesivas. Você também pode usar uma lixa de grão fino, que evita marcas na madeira e mantém o trabalho firme, sem escorregar. Achei que usaria a impressora 3D para melhorar isso e acabei entrando em uma toca de coelho muito profunda e cheia de voltas. Meu primeiro trabalho foi imprimir o equivalente e, sinceramente, eu provavelmente poderia ter parado por aí, mas isso começou a me incomodar. Se for montar uma caixa ou moldura, precisará de 8 grampos, um em cada canto, caso faça uma fileira. Para caixas largas, talvez precise de 2 fileiras. Pensei o seguinte, se eu combinar 2 desses com uma barra no meio, poderei usar só um grampo por par. Agora você só precisa de 4 grampos, melhor que 8. Comecei a experimentar e, sinceramente, todo esse processo que você vai ver foi basicamente um fracasso. É realmente aí que a impressora 3D e a forma como você a utiliza mostram seu verdadeiro valor. Porque em questão de minutos, você pode criar ou ajustar um design existente e então colocá-lo para imprimir. E então, algumas horas depois, está pronto e você pode testá-lo. E de muitas maneiras, esse sistema funcionou, mas eu estava no modo de super engenharia. Colocar uma braçadeira nessas peças é difícil porque é complicado mantê-las juntas ao posicioná-la. Sabe o que eu fiz? Adicionei uma ranhura deslizante em cauda de andorinha.
Você pode deslizar a peça e ela ficará presa enquanto coloca a braçadeira. Agora, cada bloco pode receber mais de um botão. Você pode ajustar o comprimento e imprimir mais longos, se precisar. Era melhor que estes? Na verdade, não. Mas o que isso me mostrou foi que o que eu estava fazendo era, bem, no geral, bastante desnecessário. E isso me fez parar por aí. Bem, na verdade eu fui um pouco mais longe e acabei tropeçando em um método melhor. Um uso melhor, um design melhor, se você quiser, um design que realmente faz com que a impressora 3D, na minha opinião, aqui esteja valendo a pena. São esses aqui. É complicado fazer isso de madeira. Não é impossível, só difícil, pois o triângulo cria uma borda paralela onde dois ângulos de 45 graus se encontram. Eles funcionam em vários ângulos, basta mudar a posição do grampo. Você poderia fazê-los com um design diferente se tivesse um ângulo específico. Mas, se você imaginar, esses funcionam em um ângulo de 45 graus e até em qualquer lugar, provavelmente até algo mais ou menos tão obtuso, seja lá qual for esse ângulo. Então, no fim das contas, eu realmente perdi o melhor de 2 dias indo na direção errada com esse design. Mas como essas peças são impressas em 3D, em vez de serem feitas por mim, eu estava trabalhando enquanto elas eram impressas. E isso, na minha opinião, é um ponto muito importante a se destacar. Quando você pega o jeito do design, de repente fica cada vez mais rápido de fazer. Você pode passar 1 hora projetando e depois deixar a máquina criar vários protótipos para você. Se for calibrar algo, pode imprimir várias versões de um objeto com pequenas mudanças. Assim, em uma única impressão, você pode ver qual será o encaixe perfeito e então reproduzi-lo daqui para frente. Quando a impressora 3D funciona sem precisar de supervisão constante, você fica livre para fazer outras coisas melhores. Agora, para o último que vou te mostrar, esse foi o que mais recebeu trabalho de todos eles. Esta é a ferramenta número 4, então essa me custou uma boa quantidade de tentativas e erros até agora, mas acho que estou quase lá. Então, aqui está o problema, e aqui está a primeira solução não impressa. Tudo se resume a aplainar a mão. Ao fazer isso em uma bancada, segurar a peça pode ser bem difícil. O fato é que você não quer grampos em cima da sua peça, e também não quer eles nas laterais da peça. Se eles ficarem acima da altura da peça, isso vai acabar machucando sua mão, o formão, e no geral isso pode se tornar um verdadeiro incômodo. Um torno ajuda, mas o ideal é um batente para aplainar. Fiz este de madeira e está em um vídeo. E sinceramente, como solução, está ótimo, sabe? Tudo o que você precisa fazer é parafusar isso na borda da sua bancada. Ou como eu fiz, coloque buchas roscadas para levantar e abaixar apenas girando. Como pode ver, quebrou. Sei que se fosse de compensado, isso não teria acontecido. Mas também tem outro problema com isso, que é o fato de você não poder melhorá-lo, não pode adicionar acessórios, não pode fazer nenhuma adição ou superdimensioná-lo. E eu queria fazer tudo isso, então este aqui foi a minha primeira tentativa, e ficou razoável. Era basicamente uma adaptação de plástico da solução de madeira, mas eu queria ter algum tipo de pegada nele. Então saiu o Mark II. E então eu deixei um rebaixo aqui, um rebaixo onde eu poderia colar um pouco desse cortiça nitrílica de 2,5, 3 milímetros. Achei que tinha acertado aqui. Até coloquei uma das minhas caudas de andorinha deslizantes aqui em cima para poder adicionar alguns daqueles acessórios de que venho falando. Mas aqui vai uma grande dica para quem está começando a projetar. Na impressão 3D, é melhor que a base da impressora seja plana. Como coloquei os reforços atrás, essa virou a superfície de baixo. Você entende meu problema? Agora riu, mas não imaginava que isso traria problemas. Porque, com um clique de botão no Bambu Studio, você pode ativar os suportes, que é quando o software decide onde precisa de suporte. Onde há uma saliência, ele vai imprimir essas pequenas árvores que vão segurar a peça no lugar, e foi isso que aconteceu. Infelizmente, ele precisou imprimir muitas árvores para essa saliência. O encaixe rabo de andorinha tornou muito demorada a remoção dessas árvores e a limpeza da peça. Antes de seguirmos, vou dizer isso. O Bambu Studio, com seus botões de nivelamento e suportes de um clique, facilita a experiência para iniciantes.
mas eu tive que usar meu software de design novamente e precisei encontrar uma maneira de ter uma base plana na mesa. E foi isso que eu criei. Eu deixei tudo menor porque, sinceramente, aquilo era exagerado e criei um espaço para a borracha imprimindo em duas partes. O motivo de eu não ter simplesmente coberto toda a frente com borracha nitrílica é porque a peça secundária que eu fiz para criar essa área para a borracha teria essas duas fendas, que serviriam para apoiar ou servem para apoiar materiais mais finos. Quando planejar, me avise para eu mostrar. E tenha em mente que isso ainda é um trabalho em andamento, mas eu acho que estou chegando lá, levando em consideração que passei de uma peça para criar o rebaixo para duas peças. E sim, eu reduzi o tamanho, mas também adicionei bastante volume. Inclusive, com um clique, posso passar de 2 paredes para 4. Então, se por acaso você acabar encostando nela com o seu plano de mão, você não vai direto para o núcleo. Isso reduziu 8 horas. 8 horas do tempo de impressão, então, com a cortiça no lugar e meus 2 espaços, em vez de um na placa adicional. Porque esse foi outro experimento fracassado. Vamos fazer um teste e vou mostrar por que agi assim e como funciona. Antes de tudo, reserve uma área firme na lateral da bancada para os insertos roscados. Estou usando botões em formato de estrela feitos em casa, mas você pode comprar ferragens compatíveis com insertos roscados, como preferir. Só tinha esses do batente de madeira para desengrosso, conforme sua primeira orientação. Você pode ajustá-lo para levantar até cerca de 1 polegada, pelo tamanho que fiz, e travar. A qualquer momento, basta encostar um pedaço de madeira nele para desengrossar. Na segunda orientação, basta soltar os inserts, virar, encaixar levemente e apertar. E é aqui que eu acho que fui esperto ou exagerei de novo no projeto. E aí você tem esses pequenos suportes em ângulo reto. O primeiro encaixa no lado que não tem folga, o segundo encaixa no lado onde há folga e pode ser movido para frente e para trás. E quando você aperta o batente de aplainar, ele trava esses dois, então qualquer espessura de madeira que você quiser apoiar, é só travar bem firme, prender. E então, quando você estiver aplainando, você tem muito mais apoio para segurar a peça no lugar. Se quiser, pode colocar uma peça de madeira bem fina ali, de até 3 ou 4 milímetros. Você pode tirar uma lasca fina sem encostar no batente do cepo. E no espírito de superdimensionar as coisas, eu coloquei alguns pequenos clipes na parte de trás. Então, quando você não estiver usando, pode simplesmente esconder todos eles ali atrás e provavelmente não vai perdê-los. E com a folga, mesmo quando você vira para usar o lado antiderrapante, eles não caem. Você reconhece quando termina algo e já está bom o bastante? Mas você tem uma ideia e é algo bobo. Mas existe a possibilidade de que essa ideia acabe sendo a melhor de todas as ideias. Isso faz sentido? No meu trabalho com madeira, percebo que frequentemente quero chanfrar todas as bordas do que faço. Por exemplo, se for um ovo de mesa ou pé de cadeira, talvez queira chanfrar as bordas. Com essa inclinação, não entra. Um torno é bem complicado, mas simples e eficaz. Você pode colocar o seu bloco nele, fica bem apoiado, você pode encostar no batente de aplainar. E você pode fazê-los em vários tamanhos diferentes. Então você fica com a peça presa e pode chanfrar a borda, girar a peça, chanfrar a borda, girar a peça até terminar. Indo um passo além, você pode colocar pinos embaixo deles para encaixar em uma mesa com furos, ou apenas algum material antiderrapante na parte de baixo para dar ainda mais suporte. Esse batente de desengrosso ainda não está pronto, mas já supera o de madeira. E você consegue imaginar quanto tempo teria levado para fazer testes e erros? Adaptar aquele de madeira para conseguir todas essas funcionalidades? Como já disse, com o software de impressão 3D, basta ajustar uma medida, reimprimir a peça e fazer algo. Enquanto isso imprime, você gastou só alguns minutos, em vez de adaptar um de madeira. Cada vez, o que é prazeroso, mas após a 3ª ou 4ª vez, pode ficar tedioso e demorado. E essa é a 4ª ferramenta. No início, eu era cético sobre a impressão 3D na marcenaria e temia que minha falta de experiência em tecnologia dificultasse meu aprendizado.
Não me entenda mal, ainda não uno madeira e impressão 3D nas construções, nem revoluciono o mundo com meus designs. Mas para gabaritos e ferramentas, da ideia à realidade, a impressão 3D é algo realmente difícil de ignorar em qualquer fluxo de trabalho de marcenaria. Mas eu vou dizer, a escolha que você faz da impressora em si, de quem comprar, e do software de design que você usa, pode fazer uma enorme diferença na sua experiência. Sou pouco habilidoso com isso, mas a configuração da Bambu Lab, do unboxing ao uso, foi impecável. E então, ter o Maker World cheio de impressões prontas para usar ao seu alcance é algo que não tem preço. Some isso aos criadores do YouTube, como Pierre, o sueco. Mostrar o real potencial dessas máquinas me convenceu de que qualquer um pode se beneficiar delas. E com a variedade que a Bambu Lab oferece, diferentes orçamentos também são atendidos. Não esqueça, há um link na descrição para a impressora que uso nessas montagens, caso queira conferir. Sinto que só arranhei a superfície e mal posso esperar para compartilhar o que fizer com você. Se quiser opinar, acesse o Patreon e inscreva-se. Há opções pagas e gratuitas. Os links estão na descrição. O pós-show deste vídeo já foi lançado e está disponível lá. Obrigado por acompanhar o começo da minha jornada. Se acessar o Patreon ou clicar em um desses, nos vemos lá.